Vamos a segunda parte con o ufólogo Dirceu Cardoso, né? Que nos vai trazer a apresentação de informações do super contactado Sixto Paz. Tudo bem, Dirceu? Olá. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Vamos a preparar aí. Cândida, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Sim. Deixa eu ver. Vamos a compartilhar a apresentação, Dirceu. Estão vendo? Em tela cheia? Nossa, estamos ficando craque, Dirceu, hein? É. Nossa. Tá. Cada vez que vai começar eu não tenho ajuda, eu fico estressado, porque eu não vou ser que vou falhar, hein? Mas eu não estou sozinho, não. Eu estou com o secretário que me ajuda. Tá certo, assim. Parabéns, Fabiana. Adorei a tua apresentação. Fiquei aqui viajando, viu? Muito bacana mesmo. Obrigada, Dirceu. Tá. Inclusive, o meu caso, eu acredito que seja um pouco parecido com o seu, né? É um contato de 5º grau, bastante interessante também. Acredito que bastante conhecido, né, de todos que estejam aqui, pelo menos da maioria. Tá? Um caso da década de 70, tá? Muito interessante mesmo. É o supercontatado Sixto Paz, né? Informações recebidas. No caso, eu vou passar aqui algumas coisas que Sixto recebeu. Vou passar a vocês, tá bom? E as obras são várias. Acredito que em torno de 10 a 12 livros escritos pelo Sixto. Depois tem mais, acredito que uns 3 ou 4, pelo que eu pude ver, escrito pelo irmão dele, né? E eu consegui ler esses 3 aqui para fazer todo esse apanhado, né, do que eu consegui hoje para passar para vocês. Acredito que não seja tudo, seja uma parte só do que ele vivenciou, né? Algo muito transcendental, vivenciado por ele, pela família dele e por todo o grupo Rama, né? O grupo formado posteriormente, né? Pelo nome Rama, também conhecido por muitas pessoas. Vou passar para vocês aqui uma breve cronologia antes da década de 70, que reporta ao pai dele, né, ao Carlos Paz Garcia. Então, em 1951, o pai dele teve um acidente, ficou no hospital, né, em coma, teve até uma intervenção no crânio, né? E, gente, eu coloquei aqui a tradução em espanhol para os colegas, né, do exterior nos acompanharem. Então, vocês sempre vão acompanhando, pulando, saltando um parágrafo. Bom? E letra diferente também. E aí, em 1953, né, continuando, o pai dele, ele cria uma associação peruana de astronomia. Aliás, ele toma parte, né? E nesse mesmo ano, ele casa-se com a mãe de Sixto, Rosemary Wells Vierich. Em 55, em janeiro, é fundado o Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, o chamado IPRI. Em consequência, as crescentes ondas de observação. Então, o mundo todo, naquela época, né, 1955, já pós-guerra, né, pelo aumento. Então, foi criado esse instituto.
no Peru. E, nesse mesmo ano, em 55, nasce o Sisto, que seria o segundo filho de Carlos Paz Garcia. E, em 66, o Sisto, ele cursando, né, o ensino primário, no caminho, indo para o colégio, ele é interceptado, né, por um objeto. E ele ouve um zumbido, e, em decorrência disso, os pais, né, percebem um melhoramento do rendimento escolar de Sisto. Então, ele já começou a ter esse contato desde criança, e isso impactou a vida dele, né? Começou a mudar a percepção dele, a parte cognitiva, o psicológico, já começou a interferir na vida dele, nesse ano. E, em 68, né, a imprensa de Lima, a imprensa limeña e a televisão começa a divulgar cada vez mais sobre o fenômeno UFO. E o IPRI, ele é entrevistado dali para frente, né? A turma lá desse instituto é chamada e para poder falar a respeito do fenômeno, que cada vez mais se intensificava. Em 69, o mundo ficou sabendo que um diplomata dominicano, ele narra sua história, né? O seu relato do seu país, né? E de que seres procedentes de Ganímedes, uma lua de Júpiter, né, a maior lua, o maior satélite natural, ele começou a ter contato. Então, isso daí vem a público. E, nesse mesmo ano, Neil Armstrong, né, conhecido de todos, que foi a Lua, né, ele é nomeado um sócio honorário desse instituto lá no Peru. Ele é convidado, né, e ele recebe uma honra, né, como um sócio honorário. Em 1973, o Sisto ele entra para a Universidade Católica Limeña. E, nesse mesmo ano, ele entra para um grupo chamado Sociedade Internacional de Realização Divina. Esse grupo seria mais de estudo de cunho espiritualista, transcendental, né? Onde ele aprende muitas técnicas, como respiração, relaxamento, concentração, meditação, yoga. E todas essas práticas, no futuro, iriam servir bastante para ele, para o futuro contato que ele teria, né? A partir de 1974. E o que acontece em 1974? Né, o Sisto, juntamente com seu irmão, né, um pouco mais velho, conhecido como Charles, né, eles participaram de uma palestra no IPRI, né, no grupo onde o seu pai participava desde da década de 50, uma palestra sobre telepatia. Ele achou aquilo tudo muito interessante. E aí, nesse mesmo ano, né, um pouco depois, às 9 horas da manhã, Sisto, juntamente com sua mãe, recebe a primeira psicografia enviada pelo guia Oxalque, né, vindo de Ganímedes, né, ou Morley, né, chamado Morley por eles. E o que seria, né, esse contato, né, telepático? Então, o ser ele enviava ondas para o cérebro do Sisto, né? E o Sisto passava, né? Então, a psicografia ela seria uma escrita automática, né? Ou telepática instrumentalizada, onde, nesse caso, o receptor, né, que seria o Sisto, ele não deveria estar em transe e ele deveria estar consciente, totalmente consciente, para que não desse espaço a entidades desencarnadas ou as de baixo astral, né? Então, isso daí é muito dito pelo Espiritismo, né? Que para a pessoa receber, digamos, uma entidade de luz, ela tem que estar bastante concentrada, né, no bem, na luz,
para que outras entidades não atrapalhem ali o momento. E aí esses meses, né, depois, nesse mesmo ano de 74, um grupo de 6 pessoas já começaram a receber, né, grupos montados ali por eles, né, por ele e irmão, né, pela família, já começam também a receber as psicografias desses seres, vindos de Ganímedes. Nesse momento, o contato seria mais mental, até então, né? E também seres de outros planetas da galáxia, né? E alguns também até de galáxias próximas à Via Láctea. E também nesse ano, o grupo, né, contatado, ele contava com membros e rompeu com o grupo, né? Com o grupo do IPI. Então, eles já não faziam parte mais desse grupo, né? Resolveram montar um grupo separado. Acreditaram que a proposta que o IPI apresentava já não era a mesma, né? Que eles estavam, naquele momento ali, ingressados. E aconteceu, na época, um caso interessante. O próprio pai deles desacreditava sobre aquele contato, né? E falava que não, aquilo não era possível, né? No caso, o Carlos Paz, ele achava que aquilo não era possível. Então, os irmãos resolveram se distanciar um pouco desse grupo e continuar no grupo separadamente. E o outro fenômeno fantástico, né, que ocorreu em 1974 no deserto de Chilca, isso daí a 60 quilômetros ao sul de Lima, foi a experiência do Chandra, né, que seria uma porta dimensional criada artificialmente por onde há uma modificação do espaço-tempo, onde eles foram fisicamente, né, no caso Sisto, primeiramente aconteceu com ele nesse dia, ele foi fisicamente, por meio desse portal, até a cidade cristal de Ganímedes, onde seria a capital da Lua, né? E lá ele recebeu uns cristais de césio, em forma piramidal. Esses cristais, pelo que eu li, eles seriam uma forma de entrar, como se diz, entrar naquela frequência dos seres para uma melhor comunicação. E nessa época é definido o nome da missão, né? Como eu já falei para vocês, como é conhecido de todos, a missão Rama, que significa o Sol na Terra. Uma das mais importantes experiências, né, de contato extraterrestres que o mundo já teve. E nessa época, o seu irmão Charles, ele recebe também do guia Cuba, um outro ser também humanoide, de Alfa Centauro, né? De um dos planetas do sistema Alfa de Centauro. Uma comunicação para o contato programado, né? Que seria programado para o dia e hora, dia 7 de setembro, né? Daquele mesmo ano, de 74, onde participou também um jornalista espanhol, o Benítez, né? Juan José Benítez, que depois veio a escrever alguns livros, né, a respeito do caso. E isso em 75, aqui ó, já apareceu. Em 75, Benítez publica na Espanha o seu livro a respeito do caso, OVNIs SOS à Humanidade. Avistamentos para grandes grupos ocorrem nesse ano, em pleno sol da manhã. Então, eles já começam, nessa época, a visualizar as naves. Eles vão até o deserto, geralmente terrenos bem difíceis, né? Os seres colocavam provas, né, para o grupo ir a lugares muito complicados, difíceis, montanhosos, áreas desérticas, e começou, né, a materializar as naves. Então, de psicografia, de comunicação mental,
passaram a observar as naves. Tudo isso com dia e hora programados. Em 76, os grupos Rama espalham por todo o Peru, né? Várias cidades do Peru começam, né, a montar pequenos grupos com orientação do Sisto e da família dele, né? Sempre com aquela ligação com o Sisto. E em 77, a missão Rama já conta com 49 guias extraterrestres, vindo, então, de várias procedências, dessa galáxia, da Via Láctea, e de galáxias próximas. E em 1979, Sisto, ele vai para a Alemanha, para a Espanha, e ele percorre algumas partes do país. E ele já ele contabiliza, aliás, 400 pessoas, né? É um grupo de 400 pessoas que faz toda essa visita nessa parte da Espanha, e eles conseguem contabilizar 600 grupos Rama já existente lá. Então, a gente percebe que disseminou muito rápido, né? Isso em final da década de 70, onde a comunicação já era complicada. E em 1980, os avistamentos continuam aumentando e ocorrem novas experiências com Chandra, né? Bastante experiências transcendentais, que isso daí mexe com muitas pessoas, né? Várias pessoas ficam assim, bastante interessadas, e com isso aumentam mais e mais o grupo. Em 81, comemora-se 7 anos já da missão Rama. Então, ela já faz aniversário de 7 anos. Em 82, a missão Rama, ela expande já para o Chile. Ela já estava no Chile, mas começam a aumentar os grupos de norte a sul do Chile. Não só na capital, em Santiago, onde começou. E em 82 ainda, uma viagem do grupo, né, ocorre para os Estados Unidos, com experiências de contato e iniciações para os novos grupos. Então, eles vão, tipo assim, que orientar os grupos que estão começando lá, dar treinamento aos grupos norte-americanos. Em 1984, expande também para a Bolívia, e há uma publicação do seu primeiro livro, né? Sisto, nessa época, ele publica o primeiro livro, que é Os Guias Extraterrestres e a Missão Rama. Então, traz bastante coisa de tudo que ele tem vivenciado até esse ano. E, então, desde 74 até 84, nesses 10 anos, o período de avistamento no Peru foi testemunhado pelos grupos Rama, né? Embora as mensagens psicografadas, elas estenderam, os seres continuaram enviando por mais de uma década. Atualmente eu não sei, porque o que eu tenho encontrado, né, nas redes sociais, na internet, encontrei uma entrevista há um ano atrás do Sisto, e ele não é bem claro, ele não diz se as psicografias continuam no momento sendo enviadas, né? Ele fala bastante do que ocorreu naquela década, né? Década de 70 e 80. Atualmente ele não fala bastante, então a gente não fica sabendo como estão os contatos atualmente, tá? Aqui a gente tem recortes de jornal, né, do Peru na época, alguns periodistas, né, alguns jornalistas publicaram a respeito do caso, então foi bastante divulgado na época. Aqui tem um outro recorte de jornal, ou seja, foi bastante divulgado, né? Na época era televisão, jornal, né? Acredito que hoje, né, se fosse hoje, teria muito mais canais, né, de divulgação.
Outros lugares onde houve os avistamentos, né, e recepção das mensagens além do Peru pelo grupo, nos Estados Unidos, né? No caso aqui, o Monte Shasta, na Califórnia, e no Egito também, Tel Amarna, o nome é Tel Amarna, no Egito, e Caverna dos Taios, no Equador, Paraúna, em Goiás, no Brasil, Córdoba, na Argentina, e Aurora, no Uruguai. Todos esses lugares aqui houve avistamentos com um grupo, né, um grupo todo de pessoas, não, ou seja, visualização em massa. E ano em que a missão recebe o restante do conteúdo do livro Do Amor das Vestes Brancas, né, nesse último ano, ele consegue reunir todos os conhecimentos para poder compor este livro, Livro do Amor das Vestes Brancas, onde reúne todo o registro histórico da Terra, né? Eles chamam de Merla, a Terra. Eu acho que anteriormente eu falei errado, Merla é o nome que eles chamam da Terra. Então, nesse livro, eu registraria todos os conhecimentos da origem da espécie humana. Acredito que milhares de anos atrás, porque eles vêm acompanhando o desenvolvimento do terráqueo há muitos anos, né? Desde milhões, né, de anos o planeta Terra, e acredito que há milhares de anos a espécie humana, né? Como ela ou seja, parecido com o que se encontra hoje, né, desde a sua evolução, há milhares de anos. O ano em que a missão não, aqui está repetindo, desculpa. Aqui a gente tem um vídeo. Camarógrafo registra. Aqui eu vou exibir um vídeo, gente, para vocês. Importante que todos desliguem o microfone, por favor. El camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Venga, por favor, venga. Mira si vamos allá, por favor. Hacia allá, bien. Por favor. Então, gente, esse vídeo aí, esse pequeno vídeo, né, que está na internet, ele é da década de 70, onde o Sisto, né, num dos encontros com o pessoal do grupo, né, eles conseguem filmar, né, ele é autêntico, e tem alguns outros, né, na internet. Esse daí eu achei bastante sucinto, né, resumido, para a gente ter uma ideia do que se via na época. Então, isso demonstra que o contato não era só psíquico, mas também um contato real em massa. Tinha grupos, às vezes, de 150 pessoas, 200 pessoas. Depois, os próprios seres passaram a impor regras, para que, no máximo, 20, 30 pessoas ficassem, né, para observação. Mas algumas vezes eram grupos gigantes, de centenas de pessoas. Eles conseguiam observar. Agora eu vou passar para vocês algumas principais, apesar que houve outras informações, né, que vieram dos contatos desses seres, né, que Sisto recebeu. Então, ele perguntava, né, o que esperar de um contato autêntico, né? E os seres respondiam, né? Não a busca de um espetáculo no céu, né, para satisfazer o ego de quem recebe, mas sim para procurar um compromisso, né, para as pessoas, para os contatados procurarem um compromisso com a humanidade e para mudar o seu estilo de vida, né? E esse contato era sempre com lugar e momento
programados, não eram aleatórios. E perguntavam, né, os contatados, quais são os requisitos, né, para que uma pessoa seja, né, um contatado autêntico de seres superiores. E eles respondiam, primeiramente, o contatado ele tem que ser equilibrado, né? Tem que ser uma pessoa com suas faculdades mentais em dia, né? Não poderia ser uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa disciplinada para poder conseguir realizar tudo o que os seres pediam. Primeiramente, pediam que os contatados fossem a lugares de difíceis acessos, e eles teriam que ir, teriam que enfrentar muito calor do deserto, às vezes fome, sede, e sem disciplina ninguém consegue chegar a lugar nenhum. E precisavam saber escolher o lugar e o momento, né, correto, ter paciência, porque, na verdade, eles nos escolhem. Né? A pessoa não adianta, de repente, falar, eu vou em tal lugar que eles vão aparecer para mim. De repente, pode aparecer para uma outra pessoa e não aparecer para mim. Então, eles vão escolher para quem eles devem aparecer. A pessoa deveria ser humilde, ter humildade, e não uma pessoa com ego elevado. E quais seriam as características, né? O Sisto sempre perguntava, né? Das mensagens autênticas, para de repente não confundir com mensagem de outros seres, já que as mensagens eram telepáticas, então não podiam ser confundidas, né, com seres obscuros. E as características seriam essas. A mensagem deveria ser sempre lógica e coerente, né? Ela não poderia estar fora, né, de uma coerência, de uma lógica. Deveria ser sempre positiva, né? Trazer bons pensamentos para a humanidade e não coisas ruins, negativas. E terceiro, não deveriam se contradizer, e sim complementar-se. As ideias deveriam ser as mesmas, e não com contradição. Deveriam ser universalistas, né? E não de cunho pessoal, dirigir a quem estava recebendo, e sim ao grupo, né? Ao país, ou até mesmo à humanidade toda. E não deveria ter tempo, deveria ser atemporal, né? Não deveria ser para ontem, ou para hoje, ou só amanhã, mas sim para uma época toda, né? Englobar várias épocas da humanidade. E também deveria ser com conteúdo bem amplo, e a pessoa não deveria interpretar numa só leitura. Então, ela não se esgotaria lendo uma só vez. Deveria ter um conteúdo bem amplo. Em 1996 e 97, ocorreram as oportunidades, né, dele ir para dentro de naves. Nessa época, ele já começou a fazer um contato bem físico, indo até as naves desses seres, isso no deserto de Chilca, ao sul de Lima. E lá foi revelado, né, que aqueles seres faziam parte de um projeto cósmico bem maior, fundamentado numa sistemática de intervenções ao longo do nosso passado, ou seja, há muitos anos. Né? Isso não começou, então, na época de 70. Começou há muitos anos atrás, muitos e muitos. Acredito eu, né, pelo que eu li no livro, desde a época dos homens das cavernas. Eles já começaram a influenciar na nossa cultura. E que conheciam tudo sobre a cultura humana desde o início, né, das primeiras civilizações. E que eles eram viajantes do tempo e do espaço, e que estariam orbitando a Terra nas suas naves, né, e tinham bases também no fundo dos mares, e também
dentro da Terra, subterrânea. Inclusive, no Peru, tinha-se uma base, né, na costa do Peru, no Oceano Pacífico, ao norte do Peru. Tinha uma base lá, né, é o que consta no livro. E que procediam da Via Láctea, né, da nossa galáxia, e de galáxias vizinhas, assim como de diferentes planos também de consciência e de dimensões, ou seja, não eram simplesmente seres físicos, habitavam outras dimensões. E na época, né, Sisto perguntou quantas raças, isso na década de 70, quantas raças viriam na Terra, né, estariam vindo. E eles disseram que cerca de 70 estavam autorizadas a ir para a Terra. Então, provavelmente, outras não autorizadas, né? Ele fala aqui que 70 autorizadas. Não tem. O pessoal tem algum microfone aberto aí? Por favor, desligue. É o do doutor Júnior. Está administrando. E chegando em Ganímedes, na lua de Júpiter, né, foi estranho o tempo, porque passaram-se 2 dias em 20 minutos. Então, lá foi como se ele tivesse decorrido 2 dias, vivenciando toda aquela experiência pela cidade cristal, e aqui passaram-se 20 minutos. E é uma das informações que ele teve lá. Os seres falaram para ele, né, que lá havia 12 mil habitantes, né, no caso terráqueos, que foram resgatados na Terra, né, levados para lá, ou retirados das mãos de extraterrestres com más intenções. Aqui eu interpretei que seriam pessoas que foram levadas, né, que foram abduzidas, e eles intercederam, né, junto a essas pessoas, digamos, salvando nessas pessoas. Foi passado a ele também, nessa viagem, que o subsolo de Marte seria habitado, né, que até hoje, né, teria pessoas habitando em bases subterrâneas, né, em Marte. E uma outra coisa interessante aqui, ó, que o universo, né, que eles passaram, que o universo que a gente, né, vive nele, que ele há 3 níveis, né, é habitado por 3 níveis de seres superiores. O primeiro nível, né, quais seriam esses seres? Primeiramente, os semeadores da vida, ou os engenheiros genéticos, são aqueles encarregados a espalhar a vida inteligente. Segundos seres são os guardiões e vigilantes, aqueles que supervisionam o trabalho, né, iniciado pelos semeadores. Eles supervisionam todo o desenvolvimento dos mundos. E os terceiros seres são os instrutores, aqueles que ativam um mecanismo de despertar da consciência dos seres inteligentes. E passaram, né, para ele que não há um só universo, né, hoje uma teoria, né, já bastante entendida, né, pelo menos pesquisada e tenta se entender, né, dos múltiplos universos, e que eles seriam sintetizados basicamente em 3: o espiritual, o mental e o material. Primeiro, o universo espiritual, ele é o inicial ou primordial, né, onde está Deus, né, fabricado, né, entre aspas, por Deus. O universo, segundo o mental, ele origina os ultraterrestres, ou seja, aqueles seres que estão numa outra dimensão e não a nossa. Esses seres, né, eles são os co-criadores,
juntamente com o universo material. Então, juntamente com Deus, eles, né, ajudam na cocriação, né, criam o nosso universo. E o universo material, ele possui 7 dimensões, né? Esse que a gente habita, ele possui 7 camadas. Onde os seres pensantes, né, que somos nós, né? E acredito que os seres também que habitam a terceira dimensão, né, do universo material, esses seres que nos visitam, também têm esses 7 corpos para atuarem nas 7 dimensões. Então, cada corpo que a gente tem, ele, digamos que ele viaja para uma dimensão distinta. Os humanos, né, nós habitamos a terceira dimensão física e com consciência na terceira, a maioria, e alguns, a minoria, já estão na 4ª dimensão, ou seja, humanos de dimensão mais expandida. E receberam também, né, pessoas do grupo, orientações de cura. Tem algumas entrevistas do Sisto Paz, ele fala isso, né, a respeito de terapia de cura que ele aprendeu, a cuidar da saúde. Ele recebeu bastante orientação de alimentação, sobretudo da alimentação vegetariana, e recebeu também treinamentos para desdobramento, separando-se do veículo físico, né? O corpo sutil separando-se do veículo, né, físico, do corpo, para viver experiências no astral, nessas diversas dimensões, né, dessas 7 dimensões. Então, tudo isso daí foi ensinado para ele e para o grupo. Foi falado também que a reencarnação ela é fato, não é uma questão simplesmente religiosa, né, para algumas religiões terráqueas, e sim é algo lógico e justo. E define Espírito Santo também, que é uma questão, né, que ele faz a um dos seres, e ele fala que Espírito Santo seria a manifestação da unidade divina neste nosso universo material. Ele define também Cristo, né, o ser Cristo, e a consciência crística, que é algo muito maior, né, do que a gente pensa. Ele define como foi o nascimento de Cristo, né, inclusive a luz de Belém, que seria uma nave, né, e como seria a maneira que Maria deu à luz. É bastante interessante. Só essa parte aí é um capítulo enorme, bastante interessante. Ele fala da definição e importância da meditação, que para poder fazer contato com os seres, tem que meditar, tem que se entrar dentro de si mesmo para poder conseguir os contatos. Ele faz alguns esclarecimentos de algumas passagens bíblicas, né, sobre personagens como Elias e Enoque. Ele define o karma, né, que a pessoa tem a vida inteira, o porquê. Ele define sobre a morte, para eles não existe mais a morte, que seria simplesmente, digamos, uma troca, né, de roupa. Ele fala a respeito do mal, né, de Lúcifer, toda essa ideia que a gente tem, né, biblicamente falando, um pouco diferente. Ele fala a respeito da telepatia. Ele fala também da capacidade de quando as profecias são ditas, não é para serem cumpridas ao pé da letra, mas sim que as pessoas, né, que os humanos aqui na Terra, teriam a capacidade de mudar o futuro, né? Por isso é anunciada a profecia, para de repente lutar e modificar tudo aquilo que no futuro poderia ser uma coisa muito ruim, muito trágica. Ele fala também a respeito de jejum terapêutico, que muitas vezes comer muito faz mal, né? Que comer pouco é bom, né, para o corpo. E muitas outras informações. Se eu fosse detalhar cada uma aqui e falar a respeito de todas as informações que esses seres passaram a Sisto,
seria palestra para um dia todo ou mais. É muita coisa, o conteúdo muito vasto, né? Uma frase interessante que eu achei foi quando o Sisto, né, ele pergunta aos seres por que eles pediam para o grupo, né, ir até o deserto, a lugares muito complicados. Aí um dos seres fala para ele que, segundo uma das nossas escrituras, né, sagradas, que seria a Bíblia, lá diz, é no deserto onde Deus forja seus profetas. Ou seja, se não tiver um pouco de sacrifício, né, não se consegue chegar a objetivo nenhum. Inclusive, contato com eles, né? Eles não querem pessoas que fiquem numa zona de conforto, e sim, de repente, pessoas que se esforçam, né? Que dão tudo de si, né? Então é isso, gente. É bastante amplo, tá? Todo esse caso, né? A casuística, ela é muito ampla. São, no mínimo, 10 livros aí que a gente acha a respeito do caso. É bastante, assim, parecido com o primeiro caso, né, que a Fabiana apresentou, né, um caso, acredito eu, que é autêntico. O doutor Júlio agora vai basear nos critérios aí para a gente, mas eu acredito que seria um caso autêntico, sim, de 5º grau, onde a gente tem uma série de provas, né, onde houve a participação de jornalistas na época, né, observação em massa, e não ficou restrito simplesmente no campo psíquico, mas sim no campo material. Tá? Obrigado a todos pela participação e pela paciência. Legal, Dirceu, parabéns, parabéns. Na verdade, Dirceu praticamente ele pegou uma espécie de cardápio de comidas gostosas, né? Em vez de darnos o prato para nós comer, ele começou a falar, filé de tal, né? Filé mignon, né? Porque falou de informações, né? Que Sixto Paz recebe, né? Em termos dos seres, de esos seres superiores, de assuntos, né? Da origem da humanidade. Ele comentou, na verdade, ele só enumerou asuntos sobre Lucifer y Satanael, ¿no? Pero él no comentó, mas inclusive en la reunión pasada también con Juditia presentó el caso de Charlie, yo comenté que a figura de Lucifer, ¿no? Na historia da humanidad contada por Sixto Paz, no es a historia da Iglesia Católica Cristã, ¿no? La verdad de Lucifer, ¿no? Igual que a Iglesia Católica, él sería una especie de ser superior, ¿no? Uma espécie de ser angelical, né? Mistura de não necessário material, porque é do mundo mental, né? Ele tem um componente essencialmente etérico, mas influência questão material, e ele, segundo a história, ele oferece, Lucifer, um caminho alternativo para a humanidade, né? Não é que ele representa a mal, ou a maldade na sua essência pura, né? Na sua essência tradicional, né? Da pura maldade, né? Entendeu? De querer empurrar uma pessoa cega na pista para que um carro... O sea, não nesse sentido, né? Lucifer representa, né? Nessa história, um ser angelical que oferece um caminho alternativo, porque ele estava em discordância com a maioria de outros seres, né? E Satanael é uma figura, né? Já mais, não é o mesmo Satanael. Satanael seria um engenheiro, né? Um tipo de semeador da vida que cumpre uma função especificamente na humanidade, né? Na engenharia da espécie humana, né? Então são duas figuras diferentes e, na verdade, não tem essa conotação maligna, né? E assim tem muitas coisas que, na verdade... Dirceu, eu diria que o caso de Dirceu, de Sisto, de Charlie, muito mais Sixto, né? Porque ele escreveu mais, ele teve oportunidade, me parece, de ter mais experiência, de poder escrever mais, né? O conteúdo que ele tem, né? Poderia ser enciclopédico, de certa maneira, né? Porque é grande, né?
e ele toca sobre muitas coisas, né? Muitas coisas do conhecimento, né? Então, eu estava fazendo outra vez uma lista dos casos de alta probabilidade, qual que dá más informações de conhecimento, né? Eles estão justamente, o caso de Sixto era um daqueles que te dá mais conhecimento para poder aprofundar, para poder confirmar, para poder, a partir daí, criar hipóteses de trabalho, né? Entendeu? Então, sempre é bom, né? Recordar, saber, tá? Gente, alguém quer comentar alguma coisa mais sobre não dizer, fiquem à vontade. Rosy, fica à vontade, Rosy. Bom, parabéns para a Fabiana, que eu não falei nada naquela hora, excelente apresentação, e parabéns para o Dirceu, um caso muito interessante. A minha observação vai no seguinte sentido. Pelo que o Dirceu apresentou, somado ao pouco que conheço aí do caso, me parece autêntico por uma série de fatores. Isso é uma coisa, né? Reserva no potinho. A minha preocupação é quando a gente começa a colocar crenças no meio disso. Essa é a minha preocupação. Então, é 12 não sei o quê, 70 não sei o quê, é 3. Isso eu conheço já da espiritualidade, sabe? Então, assim, aí tá bom. Então, a gente vai levar a sério as psicografias, elas foram canalizadas, ou sei lá como, de seres extraterrestres que eu não conheço bem. Parece que os militares conhecem melhor do que eu, porque o Paul Haley, por exemplo, fala que eles andam lá no meio, uma série de astronautas já deram depoimento, militares já deram depoimento, e para nós aqui que pesquisamos, só chega a raspa do tacho. É tipo assim, olha, o cara é alto, olha não sei o quê, tem um pasto em luz, e de concreto nada. O concreto chega lá para os militares, para nós é raspa do tacho. Tudo bem. O que eu engasgo com a história é essa coisa da religiosidade no meio dos contatos. Eu estou ainda para entender. Vamos lá. O que propõe o Grupo Rama e o que propõe, por exemplo, Allan Kardec? A base do espiritismo kardecista brasileiro, tal como, que nasceu na França e se conhece no Brasil, fora da caridade não há salvação. Eu preciso fazer uma transformação interior, me doar para o próximo, aprimorar aquilo que se considera que há de pior em mim, como, por exemplo, egoísmo, materialismo e tal, para tentar transcender, para tentar evoluir. Um conceito de 1 mais 2 mais 3 é 4, porque evolução acho que é isso, né? No conceito espiritualista. Se a gente pega o Grupo Rama, não é isso. O Grupo Rama vai propor uma transformação de consciência, uma expansão de consciência. A Fabiana pode saber mais do que eu, falar melhor do que eu sobre isso. O Grupo Rama é diferente. Ele propõe uma transformação, uma ampliação da consciência, na medida que eu resgato um passado que ficou esquecido, um passado extraterrestre de várias civilizações que já tiveram, e se eu voltar a tomar esse contato, por exemplo, dentro de uma disciplina, sendo vegetariana, tendo uma conduta X, que não é tanto essa coisa fora da caridade, não há salvação, o discurso é outro. Então, assim, existem inclusive as práticas, existem os manuais que você segue, aí existem alguns dias de prática, que você pode ir ou não, e é justamente isso, criar situações assim um pouco difíceis, ou não sei, a Fabiana pode falar melhor, volto a insistir. Você cria lá algumas situações onde você vai entrar em contatos, vai experimentar essa conexão cósmica, e isso lhe traria possibilidade de entrar, quem sabe, em contato com seres da fraternidade branca, com seres intraterrestres e tal. É uma outra proposta espiritualista que não é, por exemplo, a do espiritismo. Elas divergem dramaticamente. Então, eu queria deixo aí para vocês a reflexão, gostaria que vocês comentassem até onde vai a ufologia, onde começa a crença, e a diferença, por exemplo, de dessa proposta espiritualista muito difundida no Brasil, que é o espiritismo kardecista, e a proposta do Grupo Rama.
Legal, Tudo legal. isso com a intenção de entender a ufologia. O meu jeito de falar meio bravo, mas eu sou assim mesmo. Gostaria de falar um pouco. Vocês estão me ouvindo? Antes, Legal, legal. primeiro passar para o Dirceu, né, Dirceu? Você quer comentar? Isso, eu primeiro quero comentar, depois Fabiana, tá? Ô, Fabiana, socorro, me dá uma ajuda aí, né? Tá todo mundo falando, a Fabiana conhece os preceitos aí do Grupo Rama, né? Nessas obras que eu li, não detalha muita coisa, mas foi interessante isso daí que a Rose levantou, né? Para a gente poder entender melhor, né? Esse X aí da questão, né? Em que mais é embasado, né? Além, né, dessa ideia do espiritismo, né? O que o Grupo Rama viria trazer, né? A respeito de coisas mais concretas a respeito da ufologia em si, né? O que a gente vai aprender mais, né? De coisa mais concreta, deixando um pouco de lado aí o conceito aí, né, espiritual, né? Se você puder me ajudar a esclarecer alguma coisa, que eu sei que você já participa do Grupo Rama há algum tempo, né? Seria interessante você explanar essa questão aí para a gente. Primeiro, eu queria agradecer a sua apresentação, que foi ótima, é muita informação mesmo. São 2 casos recheados de informações. A Rose já colocando questões aí que também me incomodam muito, né, nessa questão da religiosidade. Eu vou dar o meu depoimento como a minha visão, né? Eu entendo que esses protocolos de contato, independente do CIST ou de outros contatados e que formam grupos, eles visam o intercâmbio com essas consciências. Porém, quando vai colocar, e isso chega talvez para o que a gente fala que é um contatado, ou eles falam que é uma antena, esse antena, na hora de passar, pode passar, sim, com alguma informação que o Dr. Júlio fala, né, que pode ser uma contaminação, ou isso vai se multiplicando para pessoas daquele grupo que tem uma religiosidade um pouco mais forte de bagagens. Então, eu entendo que esses protocolos de contato, de sair a campo, ele visa unicamente o intercâmbio. Claro que isso pode, com certeza, modificar comportamento, porque quando você vai entrar em contato, você pode ter uma mudança interior, mas como o próprio caso anterior falou, só o contato em si não vai mudar ninguém, né? Então, assim, eu acho que eles preparam a parte parapsíquica daquele grupo, no ambiente da natureza, no ambiente de fácil também conexão, talvez nos portais, que para eles seja mais fáceis aparecerem, a conexão se dá ali, e, claro, propondo que aquele grupo esteja, de certa forma, mais equilibrado, seja mentalmente. A parte da religiosidade eu separo um pouco, porque eu acho que há uma contaminação, e isso às vezes não é nem pelo primeiro contatado que passou, mas os grupos tendem a ter a sua mistura de informações, né? Porque se for pensar, se esses seres escolhem quem eles vão contatar, não basta só também um protocolo. Eu vou ficar sem comer carne, eu vou lá para o meio do deserto, eu vou subir a montanha, eu vou chegar lá. E talvez exista também uma gama biológica, uma gama consciencial que seja necessário para que algumas pessoas contatem, até para multiplicar as informações. Então, eu acho que, assim, separar um pouco essa questão da religiosidade, que é essa questão mesmo das religiões, seja o espiritismo ou outra, que visam desenvolver a parte da conexão divina, e eu acho que eles propõem esse intercâmbio e também uma conexão, né, no caso, os protocolos falam para o ser humano estar mais consciente de si, ou seja, não tanto a consciência da religião, não tanto essa questão de que eles, né, propõem mudanças muito radicais. Essa é a visão que eu tenho percebido nos grupos de contato. Uma coisa é o que de fato chega, outra coisa é o que a pessoa passa e a mistura da bagagem dela já por já ter vivido questões religiosas. Então, a gente tem que sempre olhar de fato os principais, né, contatados e verificar o que de fato acontece, né, e separar a questão das religiões, porque senão vira mesmo essa ideia que confunde outros grupos que, será que é um grupo que é uma seita? Será que eles se reúnem só eles são os escolhidos? Então, há uma mistura. Eu acho que os protocolos de contato, eles propiciam o que esses seres estão treinando, tipo um projeto piloto. Vamos pegar esse grupo aqui e seja o Rama. Aí o outro ali,
vai lá, mas existe um desenvolvimento parapsíquico que está um pouco separado do autoconhecimento, não é uma coisa linear, porque cada um é único ali. E é a mesma coisa que aconteceu com outro caso. Talvez eles se afastem quando percebem que não vai dar muito certo. Então, eu acho que ainda é um projeto piloto, sabe? É essa visão que eu tenho. Não sei se eu consegui esclarecer ou mais confundir aí essa minha visão. Legal, Fabiana. O Dirceu quer complementar, Dirceu? Na verdade, não é o Dirceu. Aqui é o assessor do Dirceu hoje, né? Eu acompanho de longe todo o trabalho de vocês, né? Sempre estou aqui assistindo quando possível. Não sou um entendedor profundo do assunto, mas como ajudei na apresentação dos slides, li um pouco, e tenho uma visão muito cristã dos processos, não processo ufológico, mas cristão, fui seminarista durante um tempo, né? E algo que me chama muita atenção é que os protocolos, neste caso específico, né, eles se assemelham muito aos protocolos divinos bíblicos. Então, a questão da chamada ao deserto, da dificuldade, de serem os escolhidos. Então, acho que toda vez que alguém é chamado para um processo como esse chamado está imbuído de pessoas humanas que, às vezes, têm crenças religiosas, né? Como a Fabiana mesmo disse, não como dissociar uma coisa de outra, e há essa contaminação porque tudo aquilo é feito a partir da percepção dele sobre aquela situação, a leitura que ele faz. É como toda a leitura que nós fazemos, então o Dr. Júlio é um médico cardiologista. Certamente, quando ele for fazer a análise de um caso, todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida dentro da medicina vai ter alguma ingerência na análise feita por ele desse processo. Então, se essas pessoas contratadas, a gente não sabe, todos os casos específicos, são pessoas que já possuíam suas crenças religiosas, já eram cristãos e tinham essa percepção, e então esses chamados se assemelhavam para essas pessoas, muitas vezes, aos chamados bíblicos, né? Esse forjar de Deus, Jesus, né, dentro do campo do deserto, e os grandes profetas e nomes bíblicos foram forjados dentro do deserto, né, pela região onde se passa. Eu acho que é quase indissociável a questão dos chamados e do protocolo, né, dos chamados também extraterrestres, vamos dizer assim, né, nem sei se estou usando o termo correto, é quase impossível fazer essa dissociação para aquele que é chamado e tem toda uma carga cultural cristã ou religiosa. Legal. Então, nós queremos fazer uma análise dessa situação pela nossa perspectiva e afastá-la desse processo, vai ser muito difícil, porque aqueles que vêm a partir do seu olhar, da sua cultura. Então, é como eu vendo a ufologia. Muitas vezes eu me pego, a gente conversa bastante sobre isso, apesar de eu não ser um estudioso do caso, ele vem me perguntar as questões da religião, né? Como você vê isso? Então, para mim, pode ser algo muito distante, mas, ao mesmo tempo, é muito possível. Então, quando eu vejo as falas de vocês, que eu estou aqui ao lado ouvindo as palestras, eu digo assim, isso tem muita coerência com o que diz o preceito bíblico, né? Então, eu acho que, complementando a fala da Fabiana e do próprio Dirceu, fazer análise da questão extraterrestre, dissociando da questão cultural humana, é algo praticamente impossível. Então, toda fala que vier de um humano vai ser contaminado pela sua carga cultural, carga de estudos, consequentemente, esse relato feito vai estar maculado por esses conhecimentos e essas posições. Eu não sei se eu falei muita abobrinha, né, mas eu não sou estudioso da área, mas eu estava aqui inquietado ouvindo, porque é uma questão espiritualista bem forte aqui, né, no caso, mas espero ter contribuído positivamente para a discussão de vocês. Legal. De fato, né, um observador, um antropologista, por exemplo, observar o fenômeno dos estudiosos da ufologia y que tenga actividades de campo, podría observar algunas características tipo como un rito, ¿no? O sea, o ufólogo se comporta como un rito, va a ir para fora, hacerse reuniones de meditación, ter una pessoa que fala o nome deles, un contactado, ¿no?
tipo un profeta con rito, né? De certa maneira, a ufologia tem características de religiões, né? Poderia alguém trabalhar e sustentar essa hipótese, né? E além disso, né, o que eu quero colocar a ideia, né, sobre religião, né? Uma coisa que ocasionalmente comento e vou comentar novamente, para mí, ¿no? Como cientista, yo me considero antes que ufólogo cientista, ¿no? Como cientista analizando a historia de la humanidad, ¿no? Y a ufología ya más dentro de su complejidad, para mí, ¿no? As religiones, como son conocidas, vamos a hablar islamismo, cristianismo, as religiones protestantes. Se você analisa em profundidade, né, qual é a origem, né, a origem do islamismo, né, a experiência que tem Maomé numa caverna dentro e se aparece um arcanjo, né, Gabriel, para transmitir-lhe o conhecimento do Corão, se assemelha a um contacto de quinto grau, assim como Moisés, quando sobe na montanha, uma luz, né, que arde no fogo, mas não queima as coisas, fala para ele e se apresenta como Yahvé, Jeová, que a sua vez guia fisicamente através de uma coluna de fogo à noite, coluna de fumaça de dia ao povo sair do Egito. Outro contato de quinto grau. A história de Jesus, desde o momento de sua concepção, né, onde ele nasce de uma mulher sem ter aparentemente relações sexuais, como se fosse uma engenharia genética, como se fosse um híbrido, né? A história de Joseph Smith no século XIX, que se encontra com ele procurando, né, a verdade em um lugar afastado do bosque, se encontra na figura de cima de uma figura resplandecer chamado Moroni e entrega a ele os documentos que seriam a igreja mormona. Lo que eu quero dizer é, para mim fica claro, né, que as religiões, como se entendem, né, são um produto de transformação de um contacto de quinto grau em diferentes civilizações e em diferentes momentos. E isto continua, este tipo de actualização de informação passados por arcanjos, ou passados por anjos, ou passados por extraterrestres, ou passados por semideuses, né, ele continua através de Rama, através dos manuscritos dos rolos do Alfa e Ômega, né? Então, na verdade, o que estamos vendo atualmente como contato extraterrestre, na verdade, é os mesmos, né, fenômenos que originaram estas grandes religiões, né? Então, só que estamos tão contemporâneos, né, que não conseguimos enxergar. Talvez 100 anos depois, né, quando se vê histórias de religiões, né, a ufologia também, de repente, virará, né, uma religião também, né? Então, isto, né, para mim, esta relação, ufologia científica, isto é uma organização de ufologia científica, aqui, a LASM. E estamos falando da relação das religiões, né, e a ufologia. E estamos sustentando, argumentando, construindo isso. O fato de falar de ufologia não impede que nós, com propriedade, com argumentação, poderemos tratar justamente destes temas. ¿No?